Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu coração. E eu quero ler para você o Salmo 103 e o verso de número 13, que diz assim: Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Tem um episódio dos milagres de Jesus que eu queria falar com você hoje sobre isso. É a cura da filha de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo. Se encontra em quase todos os evangelhos. Nós vamos tomar hoje como base Marcos capítulo 5, verso 21 ao 24 e 35 ao 43. É a história de um pai e uma filha. Uma filha que inspira fé e confiança no momento mau da vida. Todos nós passamos por momentos difíceis, aflitivos, momentos que nós não temos condições de resolver. Situações que nós empregamos todos os nossos recursos, mas não alcançamos êxito. Nessas situações, nos resta buscar ao Senhor, pedir socorro a quem de fato pode fazer alguma coisa. E como o texto que nós lemos no Salmo 113, no verso 13, Deus é como esse pai que se compadece dos seus filhos, se compadece daqueles que o temem, daqueles que buscam a Ele, daqueles que se colocam diante dEle. Então, essa história é uma história que nos inspira, essa história de Jairo e a sua filha. Mesmo que pareça que tudo se torne ainda pior, temos muito a aprender com esse episódio. Ainda tem situações que a gente pensa que vai melhorar, mas elas pioram cada dia mais. Mas a palavra do Senhor hoje para mim e para você é: não temas, não temas. Jairo, ele era um homem respeitado, ele era um homem considerado na sua comunidade, era um homem conhecido, e sua única filha de 12 anos estava gravemente enferma. O texto não nos diz quanto tempo ela estava enferma, mas quando nós começamos a ler o texto, nós entendemos que já fazia muitos dias. E com certeza foram dias terríveis, dias de medo e dias de incerteza para aquela família. Temos vivido situações difíceis que muitas vezes nos trazem medo, nos trazem incerteza, não nos dão muita perspectiva do que vai acontecer. De início, todos ali naquela família, talvez tenham procurado animá-lo, animar a mãe. Talvez muitos tenham tentado confortar os pensamentos dele. Quantos não devem ter chegado para ele, não devem ter dito: vai já passar, essa enfermidade vai passar, ela vai já ficar boa. Porque Jairo era muito conhecido. Certamente ele também teve acesso aos melhores médicos da época. Com certeza ele também teve acesso a tudo que havia à sua disposição. Porém, o tempo foi passando, muitas tentativas feitas sem sucesso. A filha de Jairo cada vez piorava mais. Cada vez piorava o seu estado de saúde. Cada vez ficava mais grave a situação da menina. No versículo 22, Marcos fala sobre isso, que a situação da menina cada vez piorava mais. E na medida que a enfermidade da menina, da filha de Jairo, se agravava, os ânimos começavam a diminuir. Já se podia ver até mesmo alguns da família, talvez manejando a cabeça em sinal negativo, dizendo assim: não tem jeito não, essa menina não escapa. Talvez você esteja vivendo uma situação onde já tenham pessoas manejando a cabeça, dizendo: não tem jeito não, essa situação aí não tem jeito. Muitos já não acreditavam mais em possibilidade de cura para aquela menina. Muitos não acreditavam mais.
Talvez já se falasse em aceitação daquele destino. Talvez alguém já tenha chegado para Jairo e tenha dito: Jairo, aceite o que vai acontecer, não tem jeito, sua filha vai morrer. Talvez outros tenham tentado confortar Jairo dizendo assim: olha, não se preocupe, coloque sua ansiedade diante de Deus, porque é assim mesmo, essas coisas acontecem. Talvez alguém tenha dito: conforme seu coração, é assim mesmo, a vida é assim. Talvez você esteja vivendo uma situação onde muitos têm chegado para você e têm dito: é assim mesmo, não adianta você lutar, não adianta mais você clamar, não adianta mais pedir. Continue clamando. A última palavra é de Deus. Continue buscando, continue orando, continue pedindo, continue insistindo, continue batendo. A última palavra é de Deus. Martim Lutero disse que a oração é sobre esmurrar o céu. Você esmurre o céu com a sua oração. Continue pedindo, continue clamando. Jairo, no seu muito amor de pai, ele não se conforma em ver a sua filha naquele estado. Ele não se conforma. E ele, sendo um chefe da sinagoga judaica, ele assume o risco de ser expulso daquela comunidade e ele vai em busca de Jesus. Sem se importar com o que poderia acontecer com ele, ele vai em busca de Jesus. E ao encontrar Jesus, ele se ajoelhou e o adorou. Enquanto está na prova, se ajoelhe e adore. Enquanto a luta está difícil, se ajoelhe e adore. Mesmo que pareça que cada dia está ficando pior, adore, 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 glorifique, louve, cante, exalte o nome do Senhor. Enquanto ele suplicava ali pela vida da sua filha, enquanto ele estava ali implorando pela vida da sua filha, pedindo a Jesus que fosse com ele, para que Jesus curasse a sua filha, os principais da sinagoga chegam, trazem uma notícia ainda pior: não incomodes mais o mestre, a tua filha já está morta. Quantos não fazem o papel do sacerdote Eli? Quando Ana clamava pelo filho, quando Ana orava, o sacerdote Eli chega para Ana e diz: mulher, por que tu estás embriagada numa hora dessa? Porque com amargura de alma ele orava. Quantos que eram para te dar força, que eram para te levantar? Quantos principais não se levantam como esses homens aqui para dizer: não incomodes mais o mestre, tu não vai conseguir. Não adianta mais você continuar, não vai conseguir. Quantos assassinos de fé não existem nos dias de hoje? Quantos profetas do caos não se levantam para dizer: não vai dar certo, você não vai conseguir. Mas faça como Jairo. Pode ser assim mesmo. Tem situações tão desesperadoras que nos submetem, nos remetem a buscar a Deus. E na hora desta busca, quando estamos buscando a Deus, pode acontecer de recebermos notícias ainda piores, que as coisas não estão muito boas. Porém, de Deus vem notícia de fé e de conforto. A notícia que Jesus dá a Jairo, quando eles dizem para ele: não incomodes mais o mestre. Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. E hoje Jesus te diz, diante da situação que você está vivendo: eu não sei o que você está passando, porém o Espírito Santo sabe. E hoje Ele te diz: não temas, crê somente. Continue crendo, mesmo que a notícia seja: a filha já está morta, já morreu, não tem mais jeito não. Continue crendo. Deus é aquele que pode ressuscitar seus sonhos, ressuscitar aquele que foi embora e você acha que nunca mais vai ver. Jesus é aquele que pode ressuscitar e trazer de volta. Jesus é aquele que pode restaurar a vida daquele que você acha que não tem mais jeito. Jesus pode restaurar. Não temas, crê somente.
Se Jairo tivesse dado crédito às palavras daquelas pessoas, ou às palavras mesmo da sua família, ou dos seus amigos, ele não teria alcançado a cura da sua filha. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 23, nos informa que quando eles estavam chegando na casa de Jairo, Jesus, os 3 discípulos que eles chamam para ir junto, e Jairo, quando eles vão chegando lá na casa dele, já havia ali músicos, já havia cantores, já havia alvoroço, já havia as choradeiras ou carpideiras, que Jeremias fala no capítulo 9, versículo 17 e 18, porque os judeus, eles tinham esse costume, quando a família podia pagar, quando a família tinha condições e alguém morria, eles contratavam flautistas, músicos, cantores e mulheres para chorar no funeral. Eles pagavam pessoas para fazer isso. Ou seja, Jairo mal saiu de casa. A menina ainda estava viva e alguém já havia contratado essas pessoas, porque já tinha gente só esperando a hora da morte. Talvez tenha gente só esperando a hora que você vai desistir. Talvez tenha gente só observando, esperando até quando você vai. Mas eu te digo hoje, não temas, crê somente. Crê somente. E os homens que deram a notícia a Jairo já desconsideravam qualquer possibilidade de restauração. Não adiantava fazer mais nada. Jesus, porém, diz: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Está lá em Mateus 9, 24. Mas ele recebeu a boa instrução de Jesus. Jairo não desanimou diante daquelas pessoas, diante daqueles profetas do caos, diante daqueles que diziam não tem mais possibilidades. Ele creu, ele recebeu a instrução de Jesus, crê somente. Ele acreditou no que o mestre dizia e o mestre não decepcionou. Creia no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Creia no que a palavra de Deus diz a respeito da sua situação. E ela não vai te decepcionar. Jesus não vai te decepcionar. Não temas, crê somente. Jesus afirma que a menina apenas está dormindo. Todos riem, ninguém crê, mas Jairo crê, porque para Deus a morte é apenas como um sono, porque Deus é poderoso para fazer. A menina ouviu a voz de Jesus que diz: menina, levanta-te, Talita cumi, levanta-te. E a Bíblia diz que imediatamente a menina andava no meio deles. Aleluia! Glória a Deus! A menina reviveu e andava entre todos. Aleluia! E ficaram assombrados. Em vez de glorificarem a Deus, ficaram assombrados, porque não esperavam, não tinham expectativa. Porém, Jairo e a sua esposa se alegrou diante do Senhor. Certamente aquela multidão que estava ali, aqueles músicos que foram contratados, aquelas mulheres carpinteiras que foram contratadas para chorar, elas agora teriam uma outra função naquele dia. Sabe qual era a função agora daquele povo? Elas iam ajudar no culto para festejar aquele milagre tremendo que Jesus realizara. Os mesmos que estão formando multidão para esperar a sua derrota serão os mesmos que irão te ajudar no culto de glória a Deus na hora que a tua vitória chegar. A palavra de hoje para o seu dia é: não temas, crê somente. Jairo teve o seu milagre. Jairo teve a sua filha de volta, porque ele não temeu diante das vozes, ele não temeu diante daqueles que diziam: não incomodes mais o mestre. Eram os principais da sinagoga, eram aqueles que eram para animar, porém eles derramam uma água gelada em cima de Jairo. Mas Jairo prefere ouvir o que Jesus disse. Jesus disse: não temas, crê somente. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Não temas, crê somente.